As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Para um planeta de audiência, bom dia! A partir de agora começa o nosso debate, o Debate Melodia, nesta segunda-feira, nesse dia 5 de agosto de 2013. E é muito bom saber que você está ligado aqui na nossa Melodia, nesta manhã muito especial de segunda-feira. No início desse nosso debate, quero agradecer com muito carinho ao pastor César de Andrade, que durante alguns dias de descanso, pastor César de Andrade, com toda a sua sabedoria, competência, maestria, comandou aqui o nosso debate, o Debate Melodia. Obrigado, pastor César de Andrade, que é da casa. Grande irmão, aquele abraço, viu, querido? Muito obrigado aí pela sua colaboração aqui. Bom, estamos juntos na nossa Melodia, começando mais uma semana de debates. Estamos aguardando você aqui através do 33250097. Você online aqui no site da nossa Melodia, o melodia.com.br. Você, claro, participando com a gente, externando aí a sua opinião, sobretudo aqui na nossa pesquisa do dia, que é o tema do nosso Debate Melodia. Que, aliás, tem uma pesquisa para você poder participar. Estamos recebendo nesta manhã o pastor Manassés Brito, da Assembleia de Deus do Campinho, o pastor Ailton Sequeira, da Igreja Batista Nova Filadélfia, em Jardim Paraíso, Nova Iguaçu, o pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, da Igreja Batista Monte Oreb, em Campo Grande, e também, para nossa alegria, nesta segunda-feira, participando do nosso debate, o pastor e cantor Azaf Borba. E a pesquisa é... Pesquisa do dia. Pois é. Olha, em julho, o Brasil recebeu o Papa Francisco, sobretudo o Rio de Janeiro, em virtude da Jornada Mundial da Juventude. A pesquisa popular quer saber: a vinda do Papa ao Brasil gerou algum benefício para o mundo evangélico? Pode-se extrair alguma coisa da visita do Papa ao Brasil, ao Rio de Janeiro? Qual a sua opinião? É o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia. Vamos começar então esse nosso debate orando, como de costume, e o pastor Manassés Brito vai estar orando então, abrindo esse nosso debate. Grande Deus, eterno Pai, aqui estamos mais uma vez aos microfones da Melodia, Senhor, e sabemos que do outro lado, através de emissoras de rádio, através de computador, de internet, Brasil e mundo estão ligados nesta hora. A nossa responsabilidade é muito grande, tanto do pastor Eliel, que está na coordenação, e nós que estamos na mesa, em falarmos de Ti, do Teu amor e da Tua graça, e provocarmos, Senhor, as pessoas a conhecerem mais a Tua palavra, a lerem mais a Bíblia Sagrada. Te agradeço por esta emissora de rádio, pela direção, toma em Tuas mãos também a produção deste programa, e que neste dia possamos ser bênçãos na vida dos nossos ouvintes. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Debate Melodia. Muito bem, vamos então ao nosso debate, o Debate Melodia, nesta segunda-feira, começando então mais uma semana de debates, não é? Nesta oportunidade muito especial que o Senhor Deus nos concede, estamos aguardando aqui a sua participação muito especial. A Melodia gosta de interagir com você. O nosso tema, o tema escolhido para esta segunda-feira: a vinda do Papa ao Brasil gerou algum tipo de benefício? Pôde-se tirar da passagem dele pelo Rio de Janeiro alguma coisa? Ficou faltando alguma coisa que você pôde comparar, se é que você fez isso? Vamos então às opiniões dos nossos convidados de hoje. Começo com a opinião do meu querido pastor Ailton Sequeira. Pastor Ailton, muito bom tê-lo conosco, bom dia. Muito bom dia, pastor Eliel, muito bom dia aos queridos pastores presentes aqui, uma honra poder estar nessa mesa aqui tão abençoada, e confesso com muita saudade do meu mano, prazer muito grande. Pastor César é um homem de Deus, mas sentimos falta de você aqui. Obrigado. No nosso debate. Valeu, né? Obrigado, pastor Ailton. Pastor Eliel, a pergunta ela é muito abrangente, né? Eu creio que a gente vai discorrer muito dentro do assunto. Benefício para o mundo evangélico, eu acredito que não trouxe nenhum. Eu acredito particularmente, dentro da minha visão, que benefício para nós cristãos, para nós que professamos a fé evangélica, ele não trouxe benefício nenhum, porque apesar de tudo aquilo que floreia a vinda dele,
nós não podemos esquecer o que está por trás de todo o catolicismo romano. Então a gente vê doutrinas, eu estava assistindo, eu não acompanhei muito, mas eu estava assistindo e uns dos depoimentos que eu vi muito me preocupou, quando uma das pessoas que teve a oportunidade de confessar com ele, o rapaz disse assim, que o Papa falou para ele, olha, todos os teus pecados estão perdoados, eu perdoo você de todos os teus pecados que você cometeu e que você vai cometer. Então, por trás de uma figura expressiva, ele é uma pessoa que realmente tem uma conduta aparentemente muito boa, ele é uma pessoa diferenciada das demais, mas isso não desvincula das doutrinas às quais ele professa, que são extremamente contrárias a que nós evangélicos, a que nós protestantes professamos. Então, o que acontece? Eu, particularmente, dentro da visão que eu tenho, não acrescentou nada para nós, apenas a gente pode fazer uma visão panorâmica do movimento em si, embora falamos sobre o movimento em si aqui, e sabemos que isso dentro de uma visão cristã, real, verdadeira, aquela visão de transformação iria trazer algo muito poderoso, mas nós sabemos que não há transformação. A gente sabe que a ênfase da mensagem que é apresentada é até bonita, floreada, mas não traz transformação. E o que o mundo precisa e que nós precisamos não é de mudança. Todo mundo pode mudar, qualquer pessoa pode mudar, qualquer organização tem a capacidade de mudar pessoas. Mas para transformar, só Jesus tem poder para transformar uma pessoa, alguém. Só Jesus tem poder para perdoar pecados. Só Jesus tem poder para fazer todas essas coisas. Então, há um poder investido para um homem que nós sabemos, biblicamente falando, que não é real, não é verdadeiro. Então, dentro da minha colocação, para nós evangélicos, com a vinda dele não trouxe acréscimos nenhum. Pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, bom dia. Bom dia, Eliel. É um prazer, uma alegria nós estarmos aqui. Você que tem sido um homem usado por Deus para nos abençoar, coordenando com tanta sabedoria esse debate. Amém. Não é? A minha posição é a seguinte: realmente a vinda do Papa não trouxe para nós evangélicos, não trouxe nenhum acréscimo, muito pelo contrário. O Papa ele veio ao Brasil porque vocês sabem, meus queridos ouvintes, que a fé católica está numa profunda decadência no Brasil. O número de católicos diminuiu nos últimos 20 anos em cerca de 92%, passou para 74%. Então, uma queda violenta. A Igreja Católica Apostólica Romana no Brasil estava preocupada com esse crescimento dos evangélicos e principalmente dos neopentecostais. Então, a vinda do Papa ela está atrelada a, vamos dizer, ele desejar, porque, olha só, ele usou uma expressão que é uma expressão bíblica de Jesus chamada eclesia. A palavra eclesia, lá no original grego, quer dizer os chamados para fora. Então ele quis colocar a Igreja Católica Apostólica Romana para sair das quatro paredes do templocentrismo, da centralização de do templo e também do voluntariado da Igreja Católica. Que honra seja feita, hein? Ele não veio beneficiar, mas deixou algumas lições importantes para nós. Que lição? Organicidade. Que lição? Despertamento da vocação do laicato. Outra coisa que foi levantado, a limpeza. Eu tenho em Monte Oreb, Campo Grande, um rapaz que é gerente de limpeza da Zona Sul do Rio. Ele disse: pastor, eu fiquei admirado com o espírito de sustentabilidade, de limpeza daquele povo. Eu recolho ali no dia 31 quase 500 caçambas de lixo. Eu só recolhi 10 caçambas. Então, apesar de não trazer benefício para nós evangélicos, nos trouxe lições. E nos cabe também aprender alguma coisa, mesmo com aqueles que não têm a mesma visão que nós temos. Muito bem. Pastor Manassés Brito, muito bom também tê-lo conosco. Bom dia. Bom dia, pastor Eliel. Quero parabenizar o seu regresso. Obrigado, que pastor Deus lhe abençoe grandemente. Quero cumprimentar os nossos ouvintes, nossos colegas de mesa, com a gloriosa e bendita paz do Senhor Jesus Cristo. Eu vou discordar dos meus dois colegas, tá?
E eu vi um grande benefício para a igreja evangélica vindo aqui do senhor Francisco aí, que é o Papa dos Católicos. Papa quer dizer pai, né? Papa dos Católicos, não é meu Papa, é Papa dos Romanos lá. Muito bem. Qual foi o benefício que eu vi? Eu vi o benefício evangelístico. O Papa dos Católicos, juntamente com a juventude que vieram fazer um piquenique no Rio de Janeiro, eles mostraram o seguinte: a Igreja Católica continua idólatra, continua com uma doutrina mentirosa do purgatório, continua com o celibato. O pastor reverendo Solano Portela, me parece da igreja presbiteriana lá de Santo Amaro, São Paulo, ele enumerou várias coisas que a igreja precisa de mudar de imediato. Primeiro, retirar os livros apócrifos da Bíblia, que são livros que não acrescentam nada à espiritualidade. Rejeitar os mediadores como Maria. Maria é mediadora, isso é o cúmulo para o cristianismo, correto, certo, né? A doutrina do purgatório é outra... Só Jesus, eu não sei nem como classificar, né? Rejeitar as imagens, rejeitar também as rezas, ensinar o povo a orar, realmente falar com Deus. Então, diante dessas falhas que estão aí na internet toda, os cristãos sinceros que querem realmente pregar o evangelho, têm que pegar esses pontos e continuar convertendo os católicos. Se eles estão com medo de perder, se nós, Igreja de Cristo Jesus, usarmos exatamente essa... Jornada Mundial da Juventude, tudo que aconteceu aqui, tudo que o Papa dos Romanos fez, isso é uma ferramenta de evangelismo para nós. Conhecereis a verdade, João 8,32 diz: conhecer a verdade vos libertará. Então vocês católicos romanos que estão me ouvindo agora, vocês juventude, se vocês querem ir para o céu realmente, vocês têm que sair da Igreja Católica Romana. A Igreja Católica Romana não ensina o caminho do céu, ensina o caminho do inferno, do purgatório, menos do céu. A idolatria, a Virgem Maria, que foi Virgem Maria, e eu admiro a Virgem Maria, ela é só isso, é uma pessoa como eu e você, ela não é intercessora de ninguém, isso também é uma grande mentira. Então essa juventude toda engodada, enganada, iludida, então a vantagem que ele trouxe foi essa, mostrar para mim, que sou pregador do evangelho, que ele continua errado, ensinando errado, que a igreja romana, com toda a sua multidão, com todo o seu estado lá em Roma, que é um estado, ele é presidente lá do Vaticano, continua mentirosa a doutrina. As pessoas não. Eu não estou falando de pessoas, nem do reverendo lá, reverendíssimo Papa dos Católicos. Eu estou falando da doutrina. A doutrina é mentirosa. A doutrina leva ao erro e afasta as pessoas de Deus. Leva as pessoas para a idolatria, para as falsidades e não leva para Deus. Você vê um piquenique desse que foi dito para os colegas, organizado. Mas quantas almas Jesus ganhou? Quantas pessoas entraram para o reino de Deus? É impossível você contar, é preciso saber, porque não houve nenhuma pregação de transformação. Quantos largaram os vícios? Quantos daqueles jovens que têm vícios também, diversos, variados, e foram concitados a mudar de vida? Ninguém. Então, o benefício para a sociedade foi nenhum, só despesa para o Estado, despesa para a prefeitura, tirar dos nossos bolsos o que foi gasto naquele terreno lá em Mangaratiba, não sei por onde lá, onde ia ser usado, dava para reformar a maioria dos hospitais municipais do Rio de Janeiro, e o dinheiro foi gasto lá e não foi usado para nada, porque acabou não sendo usado. Então foi uma lástima, foi uma vergonha para o Brasil, foi um excesso de dinheiro gasto, mas para os evangélicos foi um benefício. Você, igreja que está me ouvindo, anote, leia o discurso, o sermão do pastor Solano Portela, do reverendo, procura na internet, veja, e comece a pregar sobre isso, as falhas que o catolicismo continua mantendo, ensinando as pessoas de forma errada e dizendo que é um cristão igual a mim. Eu não sou cristão como os católicos romanos, eu não sou cristão como o Papa dos Romanos, eu sou um cristão que sigo a Cristo, eu não adoro imagem, não adoro idolatria, e para mim, o único caminho para o céu é Jesus, não é Jesus e Maria. Então, para mim, o benefício que trouxe foi isso, para fortalecer a nossa evangelização. E eles vão ficar com mais dor de barriga ainda, sabendo que mais pessoas, se forem alertadas pela igreja evangélica, vão sair de lá, porque lá eles estão caminhando para o inferno e para a perdição. Muito bem. Para nossa alegria, nesta segunda-feira, temos o privilégio, a alegria de receber mais uma vez o querido pastor e cantor Azaf Borba. Ele, a Casa da Melodia, a casa dele aqui é a casa do pastor Azaf Borba, de tantos anos, de tantas jornadas, de tantas programações. Que alegria poder tê-lo aqui nesta segunda-feira, pastor Azaf. Bom dia, querido. Bom dia, Eliel. Bom dia aos demais irmãos que estão aqui comigo nessa mesa. Eu louvo a Deus por essa oportunidade e venha calhar que é numa hora expressiva, né, que o Brasil passou por essa visibilidade em que a Igreja Católica teve, e a minha posição, ela é sempre, como todos os meus irmãos nessa mesa, dizer que a Igreja do Senhor Jesus, a igreja que o Senhor Jesus está formando, ela é
a igreja de Deus neste mundo e, sem dúvida alguma, as portas do inferno não prevalecerão contra a verdadeira igreja de Cristo Jesus. E nós todos aqui concordamos que nós fazemos parte desta igreja, cujas portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu creio que a igreja evangélica e esta verdadeira igreja do Senhor Jesus, ela tem vida própria. Ela não é pautada, ela não é limitada, ela não é acrescentada pela visita de qualquer líder, de qualquer pessoa, tanto evangélica quanto católica, porque a agenda do Senhor Jesus no nosso Brasil, ela já está formulada, ela já está caminhando, ela está em andamento e nós todos fazemos parte disso. A verdadeira transformação de cada vida que está por acontecer, ela vai continuar acontecendo, independente do Papa ter vindo, do Papa não ter vindo. O que Deus está fazendo esta verdadeira igreja, que não é, e eu vou dizer para os irmãos isso, entendam bem, nem evangélica, nem católica, mas é uma igreja que o Senhor está formando, e ela está nas ruas, ela está nos hospitais, ela está nas ilhas, ela está por esse mundo afora. A igreja do Senhor Jesus, Deus está formando, e Deus tem uma agenda própria. Eu escrevi, e o meu querido pastor falou, Manassés acabou de mencionar que eu escrevi no meu Facebook há poucas semanas atrás, que a transformação do Brasil passa pela Igreja Católica. Algumas pessoas pensaram esta frase de dentro de um todo. Por quê? Porque, como os meus irmãos disseram, esse país ainda tem 70 e tantos por cento, 64% de católicos. Então, qualquer transformação relevante em um país que tem 64% da sua população que se diz ainda católica, qualquer transformação relevante passa por esse povo. E eu acredito que Deus vai fazer uma obra, não acredito assim, no meio da Igreja Católica apenas, mas em tudo isso que se diz, nestas pessoas, existe uma transformação que Deus quer fazer lá dentro. Eu não acredito que isso veio através do Papa. Tem uma obra de Deus acontecendo dentro da Igreja Católica e eu pude testemunhar isso e vi pessoas ainda lá dentro querendo transformações verdadeiras das suas vidas. Eu não acredito que a vinda do Papa trouxe nenhum benefício para o mundo evangélico. Ele, apesar de ter dado um exemplo de humildade, de seriedade com aquilo que ele pensa e tudo mais, ele foi apenas mais um grande líder que visitou a nossa nação e foi recebido como o Brasil recebe todo mundo, da mesma forma que recebe o Papa que veio de Roma, recebe um César Batista, que é um bandido que está aí solto, recebe da mesma forma, acolhe. O Brasil acolheu o Papa, mas a vinda do Papa não trouxe nenhuma relevância para a vida evangélica, que tem agenda própria, e nós vamos continuar pregando o evangelho, proclamando a palavra de Deus por esse mundo afora, com a graça e a bênção de Deus. Muito bem. Pastor Azaf, o que você sentiu quando foi convidado? O que passou pela sua cabeça? Porque também eu creio que tenha sido alvo também de muitas críticas esse convite de estar participando da Jornada Mundial. Bem, eu recebi um convite, eu vou contar essa história rapidamente, para deixar bem claro como foi este convite. Existe dentro da igreja, da estrutura católica, uma entidade chamada Fraternidade de Novas Comunidades. E esse homem, Mateu Calice, ele é amigo de muitos amigos meus pelo mundo afora. E eles têm um trabalho sério de renovação, de restauração dentro da linha carismática da Igreja Católica. E ele me escreveu no sentido de me convidar para que eu estivesse participando de 1 hora de proclamação. A agenda seria minha no encerramento de um evento desta fraternidade carismática. E eu orei, me aconselhei com os meus pastores, falei com vários líderes nacionais que são meus amigos, e eu tive paz em aceitar, desde que eu não tivesse nenhuma limitação naquilo que eu iria proclamar, naquilo que eu iria falar. E como ministro, nesses 37 anos de ministério, que todos vocês me conhecem, eu tive a paz e a liberdade do Espírito Santo de estar ali na Jornada Mundial da Juventude, na quarta-feira à tarde, uma quarta-feira que o Papa não estava no Rio. Lá naquele lugar não tinha nenhuma imagem, tem irmãos aqui que são testemunhas,
E eu pude, junto com a minha banda, junto com a minha esposa, junto com o meu filho, estar naquele palco e proclamando, como tenho proclamado, a glória e a vida de Deus com toda a liberdade. E foi uma tarde abençoada, assim que eu lembro com muito carinho que ali eu pude proclamar para aqueles milhares de jovens a glória e a presença de Deus. Muito bem. Pastor Ailton, você quer, é importante essas participações, ou seja, de cantor evangélico, muito mais, quer dizer, está em voga essa questão, qualquer festividade que tem, não é? O cantor evangélico é convidado, que está mais na mídia, mas aqui é importante isso. Como é que você vê isso, hein, pastor Ailton? Pastor Eliel, eu vejo, se você tiver, eu vejo assim, se a tua motivação for genuína, se você tiver uma motivação genuína, e se você tiver comprometimento com o reino de Deus, com o Senhor Jesus, eu acredito que é extremamente necessária. Conhecemos o pastor Azaf, é um homem que quando eu comecei a minha caminhada evangélica, começava a cantar ainda a música da Life, lembra, né? Então a gente cantava muito na igreja, conhecemos a história do pastor Azaf, é um homem de Deus, e sei que aonde o pastor Azaf vai, acredito que ele faz a diferença, porque o pastor Azaf é um referencial. Eu acho extremamente importante. Por quê? Porque se estão abrindo essas portas, existem pessoas que têm visão diferente, mas eu acredito que eles vão sentir a diferença quando chega um homem de Deus, com um louvor ungido, com uma palavra genuína e verdadeira. Por quê? Porque antigamente não havia essa abertura, mas uma vez havendo essa abertura, eu me lembro do apóstolo Paulo, quando ele chega no Areópago lá, e ele vê lá vários deuses lá, uma adoração, ele compunge seu coração e ele vê lá um altar ao Deus desconhecido. E ali ele aproveita daquela situação e diz, esse Deus desconhecido foi o Deus que criou os céus e a terra e tudo que nele há. E ele aproveitou uma oportunidade de ministrar. Eu me lembro que uma vez, lá onde eu morava, ia ter um trabalho numa escola e eles chamaram ali vários pastores para poder ir nessa escola, para poder estar trazendo uma palavra no fim de ano. E a maioria dos pastores não quiseram ir porque o padre da localidade estaria lá. E eu falei, eu vou lá. E eu fui. Pastor Eliel, foi muito interessante, porque nós temos a palavra viva dentro de nós. Nós não vamos pegar um pedacinho de papel e ler. Nós vamos ler a Bíblia, ungido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que trabalha a nossa vida vai trazer convencimento. Foi tão tremendo, pastor Eliel, que ali naquela escolinha, o padre veio com todo respeito, trouxe a palavra. E depois eu peguei a Bíblia Sagrada, abri a Bíblia Sagrada, comecei a pregar naquele lugar. As mães começaram a chorar, as crianças começaram a parar, a diretora começou a chorar. Foi um movimento de Deus poderoso ali. E depois nós podemos ver os resultados do que há. Então, se você é um homem ungido, se você tem comprometimento com o reino de Deus e com a palavra de Deus, aonde te der a oportunidade de você chegar, você tem que ir professar Jesus com toda a autoridade que você tem, não se importando o que está acontecendo ali, porque é uma oportunidade única, porque eu acredito que a partir daquele momento, quando você, ungido pela palavra, chegado do Espírito Santo, tem pessoas ali que vão sair dali e vão se converter e vão professar uma fé verdadeira. Eu acho extremamente positivo. Pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, concorda ou discorda do pastor Ailton? Concordo perfeitamente. Se nós olharmos para a vida de Jesus, pastor Eliel do Carmo, Jesus, ele era convidado para estar com os publicanos, os pecadores, aqueles que eram rejeitados pela sociedade, eram considerados na sociedade de então o esgoto da sociedade. E Jesus ia lá, falava do amor de Deus. E interessante, o poder do sinédrio, o poder religioso, não dava oportunidade de Jesus, mas aqueles que davam oportunidade, Jesus estava lá para falar a verdade. Meus amados irmãos, a Igreja Católica, eu creio que tem muita gente lá dentro que Jesus precisa alcançar. Aleluia. E nós temos que proclamar esse evangelho para essa gente. Isso mesmo. E outra, nós não podemos de maneira nenhuma, que eles têm doutrinas errôneas, é lógico, mas a graça e o amor de Deus veio para eles também. Nós temos que, como ponta de lança do reino de Deus, entrar dentro da Igreja Católica, nos relacionar para falar a mensagem de Cristo. Não é para adorar Maria, não é para aceitar as doutrinas, não é para agasalhar aquilo ali, de maneira nenhuma. Eu tenho certeza que ali, quando Azaf Borba cantou, ministrou, a palavra de Deus encontrou guarida em muitos corações e haverá transformação. A Bíblia diz em Romanos, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus.
a palavra de Deus. Vamos pregar, vamos pregar. Se me chamar um pai de santo para ir num terreiro de macumba, eu vou. Eu vou lá falar de Jesus. Eu vou lá estar, porque o amor de Deus tem que alcançar todas as pessoas. Pastor Manassés Brito. Pastor Eliel do Carmo, meus colegas debatedores, eu discordo completamente dos dois colegas pastores aqui. O Azaf ainda está colocando a posição dele. Além do Azaf, participou o Bené Gomes, se não me falha a memória. Bené Gomes, Isso. pastor Mike Heron, que veio dos Estados Unidos. Exatamente. E estava um contingente bom de pastores lá. Nós estamos aqui comentando um evento católico romano, cujo objetivo, segundo a mídia nacional e internacional, visita do Papa ao Brasil tenta inverter a perda de fiéis católicos. Nós não estamos falando de culto, como o pastor Ailton falou, como esse que falou de Igreja Evangélica, não estou falando nada disso. Eu estou falando de um evento promovido pelo clero romano para estancar a sangria de católicos da Igreja Católica. Agora, veja só, neste evento católico com o objetivo de diminuir a perda de católicos, a presença de um cantor evangélico, de 2 ou 3, na realidade está corroborando o trabalho deles. No meu modo de ver, na minha avaliação, eles estão dizendo, vocês estão vendo, católicos? Eles também estão conosco. Eles também. E aí neutraliza aquela ideia que foi muito bonita que foi dita aqui. Olha, eu amo o pastor Azaf há muito tempo, eu tenho quase todos os CDs dele, continuo amando. Entendo a posição dele em função do que ele falou e respeito perfeitamente, mas eu estou falando em termos gerais, eu estou falando em termos do evento, em termos de mundo, né? Em termos até de próprio evangélicos. Em Isaías 42, verso 8, diz o seguinte: eu sou o Senhor e este é meu nome, e a minha glória, pois a outro não darei, nem meu louvor a imagem de escultura. Porque no evento que ele estava não tinha imagem de escultura, mas este evento chamado Jornada Mundial da Juventude tinha duas imagens que comandava tudo. Era a cruz peregrina, uma cruzinha muito fajuta de madeira, e uma imagem da Pietà que comandava tudo. Aonde eles estavam, estrategicamente, talvez ninguém colocou nada, mas o evento estava debaixo da bênção da cruz de madeira e debaixo da imagem de Maria, que tem vários nomes em cada lugar. Então, consequentemente, aquele evento lá onde estava também estava coordenado debaixo da bênção de Maria. Maria abençoa só a Jesus, o filho dela, e a ela mesmo, e olhe lá. Então, no meu modo de ver, de avaliar, eu como cantor, eu não sou cantor, não canto nada, né? Nem como pastor, nesse evento eu não iria. Num evento na praça pública, num outro lugar, onde cada um vai ter a sua oportunidade de pregar, como eu já fiz, a Intendente Magalhães sofreu um baque muito grande no comércio, e fizeram lá uma grande confraternização, e veio o padre, e eu fui lá como pastor da região e preguei o evangelho. Porque aquele evento era para abençoar as lojas, os comércios que estavam ali. Não era um evento para diminuir o número de católicos saindo da igreja. Então, na minha avaliação, pastor, com todo o respeito que eu tenho ao senhor, pastor Azaf, o senhor foi lá contribuir com os católicos para diminuir a saída de católicos da igreja deles. Porque na medida que diz, tá vendo? O cantor de vocês aqui, cantor inspirado, letrista também, né? Uma benção, e mais esse aí que estiveram aqui também. Então, vocês não precisam ir lá para o lado deles, porque eles estão conosco. Eles apoiam a nossa idolatria, eles apoiam a nossa mentira, eles apoiam o nosso purgatório da mesma forma. Essa é a minha avaliação. Então, eu vejo com tristeza essa participação nesse sentido. Qualquer outro evento religioso, onde todas as igrejas podem estar juntos no mesmo palco, eu acho perfeitamente viável ir lá, mas não num evento que é exclusivo deles, com o objetivo deles. Eu lá no meio, eu estou endossando. Então, na minha visão, o pastor estava endossando a posição de Roma aqui no Brasil. Pastor Azaf Borba. Bem, eu democraticamente, como esse é um debate, né? Cada um de nós coloca a sua posição, eu discordo do meu querido irmão, amigo. Não estamos aqui brigando, estamos aqui debatendo o que aconteceu. Eu trago um contraponto dizendo: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. A Igreja Católica pode ter a sua agenda com qualquer evento, assim como a Igreja Evangélica tem suas agendas, muitas vezes errôneas, de qualquer evento. Mas quando nós estamos, como o meu querido irmão pastor Ailton falou, com a motivação e com o Espírito Santo
da forma certa na nossa vida, não importa o objetivo, não importa o que a mídia diga, não importa o que o mundo pense, a agenda de Deus na vida de um servo de Deus vai continuar sendo a agenda de Deus, com poder, com autoridade, com graça, com unção. Aquilo lá eu tinha certeza absoluta que eu não estava contribuindo com absolutamente nenhum objetivo, nenhuma agenda externa, mas sim com a agenda de Deus, primeiramente, para minha própria vida. Eu sou um proclamador do Evangelho. Eu tenho andado pelas nações afora da terra, proclamando a palavra de Deus, participado de eventos no meio dos muçulmanos. O ano passado estava lá na Macedônia, onde os ortodoxos, católicos ortodoxos, estavam realizando um evento de proclamação da Macedônia. Me convidaram, única pessoa estrangeira, eu e meu companheiro fomos para lá proclamar a palavra de Deus naquele lugar, independente de quem estava produzindo, nós como agentes do Espírito Santo estávamos naquele lugar levando a palavra do Senhor. E assim por diante. Já estive no mundo comunista, no meio do comunismo, onde os objetivos eram comunistas, mas uma porta se me abriu para entrar naquele lugar e proclamar a palavra de Deus. Eu entrei com poder, com autoridade, com graça, como fiz aqui no Rio de Janeiro, como tenho vindo em tantos tipos de eventos. Um dia cheguei na praia de Copacabana, num dia 1º de ano, onde quem comandava tudo aquilo era a estátua de Iemanjá, e estavam ali as pessoas oferecendo oferenda. Nós montamos aquele pequeno palco debaixo de chuva, e aquilo tudo era comandado por aquela agenda de Umbanda, Candomblé, mas nós estávamos ali proclamando a palavra de Deus. Maior, pastor Manassés, maior é aquele que está em nós sempre do que aquele que está no mundo. A agenda do Espírito Santo nesse mundo passa pela igreja estar em lugares que parecem ser politicamente errados, mas é a agenda de Deus para este mundo que a igreja esteja presente. Irmãos, só nós, Bené e eu, do Brasil, ninguém mais participou. Onde estava a igreja que devia estar proclamando o Evangelho, folhetando, proclamando, estando no meio, acolhendo pessoas? No avião que veio da Itália, porque eu vim da Europa direto para esse evento, eu estava na Tchecoslováquia, na República Tcheca, com o meu filho. O avião que veio da Itália carregado de gente, tinham 10 brasileiros, essa multidão de jovens estrangeiros, a igreja, esses 40 milhões de evangélicos, pastor Paulo, tinha que estar na rua, acolhendo, abraçando, proclamando. Pastor, com relação à panfletagem, eu acho errado, até a nossa lei proíbe. Porque nós temos uma liberdade religiosa. Não tem um trabalho católico e eu vou lá com o folheto com a Bíblia e dizer... Mas pode. Pode, mas não é correto e também não é legal. Está perto, aí eu estaria interferindo no trabalho deles. Eu acho que isso é ilegal. Tem que evangelizar, irmão. Muito bem. A gente vai para o intervalo rapidinho. Na volta, será que nós já estamos vivendo aí o início aí do ecumenismo? Porque esse é o grande perigo. Eu quero ir para o intervalo. Na volta, o ecumenismo. Será que está tudo planejado, está tudo montado? Será que tentaram montar exatamente isso? Dizendo, porque já tem pastores infiltrados já a favor de homossexualismo, já tem gente torcendo contra pastor evangélico, pastor sendo... Como é que é isso? Será que o ecumenismo, será que se abriu uma porta para isso? Como é que é isso, hein? A gente vai para o intervalo, volta já então com os nossos convidados aqui no nosso debate. Não sai daí! Estamos apresentando Debate Melodia. 11h37, de volta com o nosso debate nesta segunda-feira, recebendo o pastor Manassés Brito, pastor Ailton Sequeira, pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos e o nosso querido pastor e cantor Azaf Borba, nesta segunda-feira aqui no nosso debate. Bom, será que nós já está tudo preparado? Há um bom tempo atrás, eu lembro que há uns 10 anos atrás, a gente começou a falar com mais veemência nessa questão do ecumenismo, e essa tem sido a grande preocupação de muitas infiltrações. A gente vai vendo em pontos diferentes, não é? Pastores lutando contra a bandeira que a própria Bíblia diz que é errado, quer dizer, lutando contra um pastor, um pensamento, e aí envolvido numa série de coisas. Como é que é isso? Será que o ecumenismo já está às portas de fato, ou isso jamais vai acontecer? Como é que é? Pastor Ailton Sequeira. Não, está às portas sim, porque tem que se cumprir, é profético. Nós não vivemos um tempo profético, tem coisas que foram profetizadas, terá que acontecer, não tem para onde fugir. Nós estamos caminhando nessa direção. O mundo, as profecias que Cristo deixou e várias palavras, elas terão que se cumprir. E é no meio dessa sujeira que nós vamos ver quem de fato está limpo.
Porque no meio do caos é que se levantam os verdadeiros adoradores, os verdadeiros homens de Deus, os verdadeiros... É no meio de todo esse engano, é no meio dos sofismas que são levantados que nós vamos ver a igreja realmente, a igreja comprometida, a igreja aliançada, a igreja verdadeira que preza pelas doutrinas bíblicas, que preza pela palavra, pelas verdades fundamentais da palavra de Deus. Nós vamos ver essa igreja se levantando. É essa igreja que vai se levantar. Que o ecumenismo vai acontecer, isso é fato. Não espere, nós vamos ver daqui a pouco pastores, infelizmente, eu falo isso, nós vamos ver pastores abraçando pessoas de outras religiões, no sentido de querer caminhar junto, de querer andar junto, e a gente pese em entender que nós somos chamados de protestantes porque um dia protestamos contra as doutrinas que estavam sendo ministradas de forma errôneas, e essas doutrinas levavam as pessoas para um caminho errado. Então nós sabemos que é isso que aconteceria. Entretanto, eu quero fazer menção de que, como foi falado aqui, o pastor Zay falou, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus, a igreja verdadeira, a noiva do Cordeiro, aquela que está aguardando a vinda. A Bíblia diz que ela tem uma característica, ela é pura, ela é limpa, ela é imaculada, ela não vai se contaminar. Então, nós como cristãos verdadeiros que temos o Espírito Santo que se move na nossa vida, nós não podemos permitir, estar atentos, porque o sofisma é um argumento criado intencionalmente para levar uma pessoa ao erro, e existe muito engodo, muito sofisma, mas aqueles que realmente... Então eu acho que existe uma diferença do que o pastor Azaf Borba fez, do que muitos pastores estão fazendo, porque estão levantando bandeira e abraçando causas que não devem ser. Agora, ir e pregar no meio deles, ir e falar a palavra da verdade, porque assim, convidou para pregar, meu amado, então vai me dar liberdade de falar o que eu tenho que falar? Eu vou falar o que tenho que falar, porque pode ser aquela última oportunidade, mas eu acredito que às vezes ali, Eliel, tem um homem, tem uma mulher, e nós, a palavra eclésia, como nós sabemos, é chamados para fora. Então nós temos que ir, temos que pregar, temos que anunciar. Agora, Jesus, ele fala, eu quero terminar dizendo, Jesus falando assim, ele fala assim, os fariseus estão sentados na cadeira de Moisés. Jesus falou assim, ouça tudo o que eles dizem, mas não anda em conformidade com o que eles andam. Nós temos que aprender o seguinte, a nossa conduta, ela é completamente diferente. Então esse pessoal que está aí, não existe como a gente se misturar com ele, mas chegar lá e pregar a palavra, anunciar as verdades de Deus, porque ou eu creio que a palavra de Deus transforma, ou eu tenho que parar de pregar. Ou eu creio que o Espírito Santo é poderoso para em qualquer lugar que eu for, ele me usar como representante, como ministro dele, ou eu creio nisso, ou eu então tenho que parar de pregar. Pastor Paulo Roberto. Eu estar com não significa eu pensar como. Eu posso estar com pessoas, Jesus esteve com a escória da sociedade, considerada escória da sociedade, e Jesus ali foi levar o reino. Quando nós olhamos no Velho Testamento, Jonas, chamado por Deus como missionário para ir para Nínive, Jonas teve uma série de preconceitos e paradigmas que teve que ser quebrados pelo poder de Deus. E depois, aquele próprio Jonas quis morrer, porque achava que Deus não ia fazer a obra. E ele foi usado como mensageiro de Deus, missionário de Deus, e Deus realizou a obra de mudar a vida de toda aquela sociedade da cidade de Nínive. Eu creio que o pastor Azaf Borba estava ali como missionário de Deus para falar do amor de Deus, a unção de Deus, que proclamar que Jesus Cristo é o único que salva. E não quer dizer que nós vamos pertencer ao ecumenismo mundial que vem calar a boca do verdadeiro evangelho. Há uma diferença muito grande entre ecumenismo mundial, não é? Que é proclamado, que nós não vamos entrar nessa, e o outro extremo. Nós não podemos perder as oportunidades que Deus nos dá. Que Deus abençoe aquela proclamação que foi feita ali pelo Azaf e pelo Bené Gomes, que tem alcançado muitos corações sábios. Isso não quer dizer que estava se misturando ali. Não estavam lá, mas não pensavam como, e estavam proclamando o Evangelho de Deus. Pastor Manassés Brito. Ecumenismo quer dizer união de denominações em torno de apenas uma fé. No caso do catolicismo, nós somos cristãos, então todos os cristãos. A bem da verdade, você tem, os candomblistas são cristãos.
Inclusive, um dos grupos que veio da Itália, tá no jornal, foram visitar um terreiro de Umbanda, conhecer como é que eram os trabalhos, receberam brindes lá, tal. Né? O kardecismo também é cristão, tem o Evangelho segundo Allan Kardec, os evangélicos com as suas inúmeras facetas aí, títulos e forma de ser, o católico romano, os mormons, né? São todos cristãos. A ideia de Roma, né? Como ela se diz a primeira e a maior herdeira de Pedro, que é uma outra mentira, muito bem, aí eles pretendem que nós evangélicos somos, hoje mudou o discurso, hoje nós já somos ovelhas desgarradas, que temos que voltar ao aprisco, né? Voltar ao aprisco, e aí de uma forma sutil, por isso que quando eu falei com relação ao pastor Azar, eu conheço, pelo pouco que eu conheço, eu avalio a sinceridade do coração dele, mas não digo a mesma coisa dos outros, que o levaram, que fizeram tudo para que ele estivesse lá. A intenção deles talvez seja essa, do ecumenismo, para mostrar o quanto nós estamos unidos e que vocês não precisem ir mais para o lado deles, porque eles já estão conosco aqui. Este é o grande perigo. Não a nossa sinceridade, mas o inimigo que vai até o Jardim do Éden e tira da cabeça de Adão e Eva a verdade e os leva embora e acaba sendo expulso e nós todos nos transformamos em pecadores. O Judas escreve aqui nessa última carta dizendo o seguinte, lá no finalzinho, nós devemos batalhar pela fé que foi entregue aos santos. Batalhar pela fé. Quer dizer, os cristãos têm que batalhar pela fé verdadeira, pela fé viva. É por isso que eu fui e continuo sendo contrário a um cantor evangélico usado por Deus, e pastor também, a bênção de Deus, está participando de um evento cujo tom é o tom justamente de tirar os evangélicos por lado deles. Nessa forma. Então ele acabou sendo usado por uma ferramenta. Alguém comentou comigo, mas ele deve ter recebido um cachê muito grande para estar lá. Até eu iria. Né? Isso foi comentário. E eu, lógico, eu não posso dizer isso, nem dizer, mas ele pode dizer de sua própria voz se foi dessa forma. Como é que foi o negócio? Muito bem. Pastor Azaf Borba. Bem, primeiramente, antes de entrar no ecumenismo, eu quero responder ao que meu querido irmão Manassés falou sobre eu ter ou não ganho alguma coisa para estar ali. Primeiramente, pastor Manassés e qualquer outra pessoa que possa pensar dessa maneira, eu sei que o irmão só colocou a questão, eu não ganhei nenhum centavo para participar daquele evento. Pelo contrário, paguei as minhas passagens da minha esposa que veio de Porto Alegre, a banda que me acompanhou não ganhou um centavo sequer para participar daquele evento. Passei ali o dia inteiro dando entrevistas, falando com pessoas, conhecendo diversas lideranças que vieram do estrangeiro e nenhum lanche me foi dado. Nem o almoço foi pago. O Eduardo está aqui e concorda com isso. Não ganhamos nada, meu irmão. Não saímos dali sem nenhum dinheiro que foi dado pelo evento. Voltando, só respondendo a este assunto, não ganhei nada. Voltando ao ecumenismo, ecumeno quer dizer aquele que mora na mesma casa. Isso é da onde vem a palavra ecumenismo. Isso é, trazer todos para a mesma casa. O problema não está no ecumenismo, porque se você for olhar, o ecumenismo é o que está no coração de Deus. Na casa do meu pai há muitas moradas. Eu não vou teria dito, fui preparar-vos um lugar, isso é, Deus é um Deus ecumênico, isso é, Deus quer que os seus filhos todos estejam consigo na mesma casa. O problema está que a igreja, às vezes, alguns segmentos da igreja têm medo do ecumenismo. Por quê? Porque nós, de alguma forma, pastores aqui presentes, nós perdemos a essência do evangelho do reino de Deus. A igreja perdeu a profundidade, a força e a autoridade para amarrar demônios. Na hora que alguém entra na nossa casa, você tem poder e autoridade para desmanchar as obras do diabo, seja lá de que maneira for. A igreja tem medo do movimento gay, da agenda gay por esse mundo afora. Irmãos, nós temos que voltar à essência do evangelho do reino na nossa vida como povo de Deus, como igreja. O poder e a autoridade que Deus nos delegou para transformar as obras do diabo, elas têm que voltar a ser a prioridade da igreja, da nossa existência como povo de Deus. É o evangelho do reino de Deus que tem que voltar a ser pregado nos nossos púlpitos, e por causa disso nós não teremos medo de outras pessoas que venham de qualquer lugar, de qualquer canto, do jeito que está. Nós amamos as pessoas, elas são bem-vindas à casa do Pai. Então, o ecumenismo que por esse mundo
afora, prega, não é esse do evangelho do reino de Deus. É cada um vir do jeito que está e ficar do jeito que está. O que Deus quer é que todos sejam transformados pelo sangue de Jesus e habitem com graça na casa do Pai. Esse ecumenismo, pastores, nós não precisamos ter medo dele. Pastor Azaf Borba, eu concordo e creio perfeitamente na sua declaração com relação ao dinheiro, até porque eu conheço a sua história. E bato palmas para o irmão, poucos são desta estirpe. Agora, quanto a Deus ser ecumênico, eu discordo. Essa afirmativa para mim, veja só, eu creio que Deus é um Deus de amor. Deus é amor, mas eu falei de ecumenismo com respeito à semântica da palavra, que quer dizer os que habitam na mesma casa. Eu entendo a sua intenção, mas os nossos ouvintes não entendem assim, né? Nós temos uma disciplina no seminário sobre ecumenismo, onde nós mostramos que a intenção do clero romano, o ecumenismo dele é levar todos para Roma, todos ficarem debaixo de Maria e ter, ao invés de Jesus Cristo, Maria. Então esse ecumenismo não é o ecumenismo de Deus, e Deus é um Deus de amor. Ele quer sim a todos, quer salvar através de Cristo, através de Cristo. Então eu digo, eu vou me juntar com a Igreja Católica no dia que ela abandonar suas heresias e se render a Cristo. No dia que o São Francisco, lá o bispo de Roma, se ele aceitar Cristo como Salvador, largar todas aquelas mentiras, aí eu vou mandar braço com ele e vou sair pela rua. Agora sim, nós estamos juntos. Mas enquanto ele estiver debaixo da saia de Satanás, eu não vou de maneira nenhuma concordar com as teses dele, estar junto com ele. De maneira nenhuma. Eu não sou um cristão religioso. Eu sou um cristão discípulo de Jesus. É obedecer a palavra dele. Então, o que eles querem é um cristianismo religioso. Todos são cristãos, cada um de uma forma. Aquele é cristão que bate tabaco, aquele é cristão que faz transplante, ou se ele adece o santo, aquele é cristão. Não, o evangelho de Cristo não é assim. Jesus é o único caminho, é o único mediador entre Deus e o homem, não existe outro. Então, é desse tipo de ecumenismo que talvez eu gostaria de participar, naqueles por Jesus, todos debaixo da mesma. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Não tem padre nem papa perdoando o pecado de ninguém. Evangelho do reino de Deus. Evangelho do reino de Deus. Pastor querido Paulo Roberto. O ecumenismo no mundo tem sido difundido, que é uma praga, no sentido de querer congelar a igreja e a mensagem do evangelho, vem através do Conselho Mundial de Igrejas. O Conselho Mundial de Igrejas, ele traz essa ligação para todo mundo ficar no mesmo caldeirão, com as mesmas crenças. O Conselho Mundial de Igreja. E, infelizmente, o Manassés, nesse ponto de vista, nessa ótica, e eu tenho certeza que o Azaf concorda, eles querem congelar a gente e nos colocar no mesmo caldeirão. Mas não é isso que nós queremos falar aqui. Nós queremos dizer uma questão, há uma diferença entre generalização e pontualidade. O que houve Azaf, Borba e Bené foi uma pontualidade, uma porta aberta para pregar o evangelho e para pregar o evangelho remidor de Cristo. Não foi uma contaminação, não foi Azaf, Borba e Bené dizendo assim, nós concordamos com o Papa Francisco, ele é o nosso Papa e nós vamos agora crer no credo deles. Não foi isso, é diferente. A oportunidade tem que ser aproveitada. Eu falei e rebiço a filosofia. Ele não disse, mas a imagem que passou foi essa. Para nós cristãos, inclusive para mim, a imagem que passou foi essa. É o movimento católico, especialmente para a juventude. Aí eu convido o pastor para falar para a juventude católica lá, dentro do meu movimento. Tá? Então veja, os seus jovens iriam para lá também, no próximo para a Alemanha participar. Mas isso sempre vai acontecer. Onde tem movimento de gente, eu acho que isso deveria acontecer, no meu entendimento, como um evangelizador, como uma pessoa que ama o reino de Deus, isso deveria acontecer espontaneamente. Nós deveríamos pegar a nossa mocidade, a nossa juventude cheia de gás, cheia do sangue de Jesus, em jejum e oração, e invadir essas praias. Como o irmão falou, não precisa até dar o folhetinho, mas está lá, falar do amor de Deus. Quem fala inglês, vai pra praia, acha alguém que fala inglês, compartilha do amor de Deus, fala do Senhor Jesus. Nós deveríamos ter sido muito mais ativos como povo de Deus em estar perto dessa gente. Isso não é ecumenismo, isso é nós termos a consciência da missão. Missão é igreja alcançando vidas, meu irmão. E nós precisamos fazer isso com intensidade em todas as oportunidades que Deus nos dá. Irmãos, eu não perco oportunidade.
Meu ministério, nesses 37 anos, caminha com portas abertas. Deus abriu uma porta, eu oro com os meus pastores, eu converso com os irmãos e disse, vamos, e lá vamos nós, pelo mundo afora, por qualquer canto desse mundo. Quando a cortina de ferro estava fechada, Deus abriu uma porta na ilha de Cuba, nós desembarcávamos lá para proclamar o evangelho no meio dos católicos, gente que estava lá aprisionada no meio do comunismo. Irmãos, onde se abrir a porta, isto não é ecumenismo. Ecumenismo é nós convidarmos para vir para a casa do Pai. Esse ecumenismo é o ecumenismo. Pastor Azaf Borba, quem diz que, ou não diz, que enquanto o senhor cantava, adorando a Deus, a Cristo, com o seu coração sincero, o grupo de jovens católicos estava lá, estava batendo palma a Maria. Graças a Deus, Maria trouxe para nós aqui. Mas isso é o coração deles. Pois é. Viu? Eu não sei quem eles... Pastor, eu não sei quem eles são, mas eu sei quem eu sou. Eternamente, até o final da minha vida, eu sei muito bem, pastor Eliel, quem eu sou em Cristo Jesus, qual é a minha missão nesse mundo e qual é a sua missão. E vocês, meus amigos, irmãos pastores, todos, nós temos que saber quem nós somos e por isso nós não precisamos temer. Já falamos isso, pastor Ailton falou que as portas do inferno não prevalecerão. Agora, seria maravilhoso. Eu sei quem eu sou. Na sua entrada, você sabe ou do Bené, alguém é. anunciasse, está aqui um representante da igreja evangélica que vai falar do verdadeiro evangelho de Jesus. Não falaram do verdadeiro evangelho, mas falaram o pastor Azaf Borba, o pastor Bené Gomes, nos honraram e nos respeitaram. Nos respeitaram. E naquela hora, eu tenho certeza, no outro dia, eu encontrei uma senhora, uma líder inglesa. Eu acredito, irmãos, e ó, prestem bem atenção, Deus está fazendo uma grande obra na Igreja Católica. Não menosprezem o poder de Deus. Deus não é limitado por protestante, católico. Deus está fazendo uma obra em qualquer lugar. Deus está fazendo uma obra no meio dos muçulmanos. Eu tenho visto muçulmanos sendo convertidos. Lá dentro eles continuam, eles não sabem para onde ir. Eles vão na mesquita, de repente eles têm um sonho com o Senhor Jesus e são transformados, meus irmãos. Deus está fazendo uma obra verdadeira no meio dos católicos, uma obra de poder, de autoridade, transformando as vidas lá dentro, porque tem muita coisa no meio evangélico, pastores, que escandaliza os católicos. Amém. E vamos falar sobre isso. Tem muita coisa no meio dele também que escandaliza. Claro, sem dúvida alguma. Mas o assunto aqui é eu sei disso, católica, mas nós precisamos ter no dia eu falo meia-culpa aqui, irmãos. Cuidado, Deus está fazendo uma obra no meio católico e não vai parar com essa Deus obra. Mas Deus sempre usou os seus vasos, né? Como usou Estevão e foi apedrejado por falar a verdade. Exatamente. Se eu aparecesse lá e pregasse o que eu estou pregando aqui, talvez eu não saísse vivo de lá. Ah, não. Né? Mas olha, o que vocês sempre estão seguindo e obedecendo está errado segundo a Bíblia. Se a sua Bíblia é mesmo, você tem que rasgar essa Bíblia e jogar fora. Manassés, porque a Bíblia não diz isso. A palavra nos ensina. Falai a verdade em amor. Mas os apóstolos morreram, um apedrejado, queimado, crucificado. O vínculo da perfeição agora mudou? E cada vez não mudou. O evangelho, a verdade não dói. Mudou. A verdade, ela é incisiva. E nós temos que, como disse Judas aqui, nós temos que lutar pelo verdadeiro evangelho. Mas nós vamos continuar, nós como igreja, nós vamos continuar tendo esse verdadeiro evangelho como o nosso norte. Porém, o que eu estou dizendo aqui também, irmãos, é que a igreja não tem sido o norte. Então Deus vai ter que levantar uma obra em qualquer lugar, não importa se é na igreja católica. Coloca não, pastor. A igreja em muitas coisas não está sendo o norte para o mundo. Mas que igreja? Não, eu estou falando da igreja como um todo. Instituição. Então, isso, as igrejas, as instituições e muita coisa que acontece no meio da igreja brasileira não é mais um norte para ninguém. Nem tô, não é na igreja. Nós não podemos. Aí nós precisamos ver. Se tornou um lugar político, lugar extremamente voltado para dinheiro. Nós temos que voltar à essência, meus irmãos. Eu sei, eu não estou generalizando. Exatamente. Como Deus disse para Elias, tem 7 mil que não dobraram joelhos dentro do povo evangélico do Brasil e do mundo todo. Tem muita gente sincera ainda que não está beijando mão do Papa, que não está beijando mão do Papa. Isso vai ter em qualquer lugar e nós estamos concordando com isso. Graças a Deus, não estamos discordando. Nós não podemos encobrir o erro dos outros mostrando o nosso erro. Né? Eu sei, mas quando nós trazemos para o debate, eu sei, irmão, mas muito foi falado aqui já sobre os problemas, os erros, até pontos doutrinários que a Igreja Católica tem, mas que, por um outro lado, nós precisamos ver se nós queremos
promover transformações perenes e fortes nesse mundo, nós vamos ter que rever muita coisa dentro da igreja evangélica também. Muito. Essa questão que estamos discutindo aqui, isso, desde lá, Jesus sofreu isso. Se teve alguém que sofreu isso, que nós estamos discutindo aqui, foi Jesus. Os caras falaram assim, vem João, come gafanhoto, come alciveste. Agora vem esse aí, Jesus, filho de Deus. Beberrão, comelão, se assenta com um pecador, como é que é isso? E aí, pastor Ailton Sequeira? Esse negócio é antigo, hein, ó? Pois é, pastor Eliel, é questão de visão. Eu cresci dentro de uma cultura onde evangelismo e discipulado são coisas muito fortes. Eu cresci dentro dessa cultura. Então, por isso é que eu não rejeito uma oportunidade, respeito a opinião do meu pastor Manassés, é um mestre na palavra, a gente concorda, mas assim, eu cresci dentro disso. Então, eu entendo que também, apesar de tudo isso, existe uma vontade soberana de Deus. E eu acredito que o Espírito Santo ainda fala. Talvez, amado, ele pode te mandar para um lugar onde, por exemplo, existem ministérios que fazem coisas que eu não faria, porque não é o meu chamado. Mas se é o chamado de uma outra pessoa, eu vou respeitar aquilo ali. Por quê? Porque Deus vai usá-lo ali com poder e autoridade. Então a gente precisa... eu sou extremamente radical. No que tange a doutrina de Cristo. Concordo plenamente com o pastor Manassés aqui em relação a todas as doutrinas, a tudo aquilo. Eu sou extremamente radical e contra todas as doutrinas, torna a dizer, do catolicismo romano. Sou extremamente radical. Por quê? Porque são doutrinas que vão contra a palavra de Deus. A palavra de Deus que eles mesmos têm. Mas os concílios arrumavam e a rejeitavam. É só você ver os concílios de Trento, cada concílio que teve, eles estavam ali tentando arrumar um jeito de abrir uma brecha que a palavra de Deus não abria. E esses concílios passam a ter até um peso muito maior do que a palavra. Então, eu faço coro com o pastor Manassés, não concordo com nenhuma das doutrinas ali semeada. Mas também digo uma coisa, se Deus me der, isso aqui é o pastor Ailton Sequeira, quando começa aí no início, fala, as opiniões dos é próprio. Então essa aqui é a minha opinião. Se tiver uma oportunidade, eu faço isso. Falo com os meus líderes, com aqueles que estão acima de mim, eu peço cobertura e vou na força do Espírito Santo e ali eu vou pregar a palavra verdadeira, a palavra genuína, porque uma alma para mim, pastor Eliel, vale mais do que o mundo inteiro. Ontem na nossa igreja fizemos um trabalho, você conhece lá. Nós tivemos ontem mais de 40 decisões. Foram 28 no trabalho e mais à noite, mais de 40 decisões. E agora vamos consolidar essas pessoas e vamos cuidar dessas pessoas, pregando o evangelho. Muitas pessoas dizem assim, se pregar o evangelho genuíno não acontece. Acontece porque estou pregando o evangelho e vamos na rua, vamos nas praças, vamos nas favelas, vamos nos valados, vamos em todos os lugares que nos derem a oportunidade de pregar o evangelho. Muito bem, deixa eu agradecer aqui a coordenação e a direção da rádio, que nos deu mais uns minutos aqui para o nosso debate, tá bom? Beleza. Melodia, a rádio evangélica com o maior número de ouvintes do Brasil. Agora 12:02. Estamos apresentando Debate Melodia. Pois é, muita coisa boa para ser falado, um tema realmente fantástico. E eu começo exatamente, né? Eu começo exatamente aqui com o pastor Manassés Brito, que na sua primeira palavra disse que o Papa deixou um exemplo aqui, né, deixou algo de que a igreja tem que evangelizar, exatamente a partir dos pontos em que não coaduna com a Bíblia Sagrada. Exatamente. Então, pastor Manassés Brito, qual a estratégia a ser usada, então, a partir de agora, através da Igreja Evangélica Brasileira, pastor Manassés? Na minha opinião, inclusive na nossa igreja e as congregações, tá? João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é a verdade? Conhecereis a verdade seria o slogan, né? O slogan. A verdade é a verdade bíblica, a palavra de Deus. Eu enumeraria 3 ou 4, 5 doutrinas errôneas, do purgatório, para começar, que é uma calamidade, né? Maria ser intercessora e colocar... Gente, vocês viram esse grande movimento provocado pelos romanos, pelo São Francisco aí de Roma lá. Então nós precisamos mostrar a esses romanos o que é a verdade.
Sempre foi essa a pregação do cristão. Olha, já foi, agora não é mais, né? Olha, existe inferno e existe céu. Purgatório não existe. Não vamos nem falar em mentira para não ser pesado, né? Mas o que existe é isso, esta verdade, e esta verdade tem que ser anunciada. Eu creio que na medida que os católicos, nossos queridos católicos, gente sincera, pessoas fiéis à sua fé, à sua doutrina, entendam a verdade, o catolicismo ele demorou muitos anos no Brasil a falar em português. Não sei se vocês sabem, as missas, é tudo feito em latim, para o pessoal não saber, não conhecer a Bíblia, não conhecer os textos bíblicos que falam, eles dizem que nós não adoramos, veneramos. Vai no dicionário Micaelis que venerar e adorar é a mesma coisa, é só enrolação mesmo. Então, adorar a imagem, essas coisas têm que ser colocadas de volta. Lá no Nordeste, os cristãos eram conhecidos como quebra-santo. Porque ele chegava, convertia as pessoas, Jesus, a pessoa se arrependia e metia o pau naquele monte de boneco que não serve para nada. Só a graça do Senhor tira a vela, cheiro de vela. Então é isso que o evangelho tem que fazer, pegar, que são erros que estão aí, claro, e foram evidenciados agora, e colocar para frente. Você estava, antes de terminar essa primeira parte, você falou assim, olha, Jesus tudo que ele fez era contestado. Quem contestava? Era a igreja da época. Era a igreja romana da época, eram os judeus que comandavam a religião e a lei, perseguiam Jesus, que estava trazendo a verdade. Jesus trazia a verdade, está mostrando o erro. Então nós hoje somos Jesus de hoje, que a igreja romana quer nos achatar, quer nos colocar embaixo do tapete para calar a nossa voz. Mas você, meu irmão que está aí, conhece a Bíblia é a nossa tábua de salvação. Não é a nossa igreja, não é o nome da sua igreja, não é o nome da minha igreja. Nós temos que fazer parte da igreja que é o corpo de Cristo, que não tem nome. Pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos. Pastor Eliel, vamos usar a imagem que o pastor Ailton pensou da Bíblia. Paulo no Areópago. Ele não contestou a fé daquelas pessoas. Ele não disse assim, eu quero aqui dizer para vocês que vocês são um bando de idólatras. Vocês têm um monte de deuses. O que ele fez? Ele pensou algo da fé daquelas pessoas que era vamos dizer assim, um monumento erigido ao Deus desconhecido, porque se por acaso algum Deus fosse esquecido, estaria representado, e ele não contestou a fé deles. O que ele pegou? Pensou aquele fato e trouxe o poder de Deus, do verdadeiro Deus, do nosso eu sou, para aquele povo no Areópago. Foi rejeitado? Lógico. Quando você prega o evangelho, você é rejeitado por muitos. Então deu do mesmo. É lógico. Mas ele pregou o evangelho. O importante é você proclamar. Quem faz a obra de salvação é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele não é dono, não é proprietário de nenhuma igreja evangélica. Ele está sobre todos. E ele vai agir poderosamente. Deus está fazendo coisa diferente. E nós temos que entender como igreja que nós temos que resgatar a nossa responsabilidade. Pastor Azaf Borba. Amém, concordo com os meus irmãos. Cada um deles traz um ponto de verdade. Mas Jesus nos mandou, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Me impressiona esse toda criatura. Quem é toda criatura para nós hoje aqui, nesse lugar? Hoje, toda criatura é quando a gente sai na rua, tem alguém precisando do evangelho, tem alguém precisando da verdade, da transformação. Nós estamos ainda, meus queridos irmãos, como igreja, talvez fazendo uma cruzada, evangélicos para cá, católicos para lá. Não, a igreja tem que ser sal e luz para toda criatura nesse mundo. E eu acho que se esse senhor chamado Papa Francisco, respeitamos esta pessoa e o acolhemos bem na nossa nação. Se ele trouxe algum benefício, ele deve ter acordado em nós um questionamento. Por que eles colocaram alguns milhões de pessoas numa praia? Como que eles fizeram isso? Como que eles fizeram isso? Porque tem alguma coisa na Igreja Católica que nós, como evangélicos, perdemos. Exemplo, a unidade. A unidade, nós estamos separados. Uma pessoa, talvez um ministério diante do trono ou outro ministério, coloque perto de 1 milhão de pessoas hoje em uma praça. Talvez pastor Silas Malafaia, alguma grande cruzada, algum grande movimento o faça, mas a mobilização que teve nos deixa algum alerta de algumas coisas que nós perdemos como povo de Deus. Nós precisamos voltar a alguns fundamentos, rever alguns fundamentos de nós como igreja. Por exemplo, ontem eu estava na comunidade ali no Campo dos Afonsos,
E antes de começar o culto, pastor Francisco, o apóstolo, como ele é chamado, pegou e disse, antes de começar o culto, nós vamos do outro lado da rua, tinha uma igreja Nova Vida, nós vamos orar com os pastores. Atravessamos a rua antes do nosso evento, fomos orar com os pastores, do outro lado da rua. Coisas assim, irmãos, nós precisamos resgatar na vida da igreja brasileira, nós temos que ser um, não podemos estar divididos como povo de Deus, a fim de que o mundo creia a verdade. O primeiro ecumenismo da igreja evangélica começa no meio dos evangélicos, nós virmos para a mesma casa como povo de Deus, assim nós podemos ser uma influência maior em qualquer lugar, para católico, para umbandista, para muçulmano, seja lá para onde for. Então, esse alerta, eu acredito que foi uma coisa positiva. Pastor Azar, uma perguntinha, veja só, uma colocação. Faz a pergunta. Veja só, não é uma colocação. Para eu responder. Na igreja, não é pergunta, na igreja católica, você tem um papa que reúne todo mundo. No meio evangélico, isso nunca vai acontecer, se Deus quiser. Né? Mas nós temos papas, as igrejas irmão. são de... Nós temos mas papas, pequenos, papinhas. isolados. Tem Somos papinha. cheios de Concordo, papinhas. plenamente, eu sei, de exatamente. Que é justamente governam, por isso que não vai acontecer. E muitas vezes são os primeiros que não querem promover isso, a unidade. eu concordo plenamente. A gente vai fazer uma coisa numa cidade e o papinha diz que não. O papinha não tranca, não vou apoiar esse evento. Errado. Mas veja só, nós nunca teremos uma pessoa que nos represente diante de Deus, porque a figura do Papa é essa. Ele é o representante de Deus em nosso meio. Então, nesse sentido que eu não abriria mão. Pode mas ficar tranquilo. Eu quero saber o seguinte, o senhor cantaria na minha igreja depois desse debate? Claro, irmão! Aleluia! Eu quero fazer um convite. Já tá feito! Na Assembleia de Deus do Campinho, vou ver se eu consigo na sua agenda o espaço para ir na Assembleia de Deus do Campinho. Quem está na Assembleia de Deus do Campinho ouvindo aí, marca, grava o que eu estou dizendo aí. Claro que eu vou cantar em Campinho. E ainda fez o comercial, viu? Glória a Deus! E já tô aqui no Pastor Paulão. Quando, Pastor Paulão? Novembro. No mês de novembro, final de novembro, pastor Azaf Borba, Sóstenes Mendes e Ismael, lá de Belo Horizonte, essa equipe para o nosso grande congresso de adoração. Maravilha. Pra gente fechar Glória aqui. A Deus. Quando a Bíblia diz Pastor Manassés, estarei lá. Maravilha. Quando a Bíblia diz que Jesus tem ovelhas em outros apriscos, ele diz isso confiando na igreja. Com certeza. O papel da igreja é isso, pastor Ailton, pra gente fechar. Perfeito, pastor Léo. Deixa eu só pontuar uma coisa, você falou tremendo. Em Atos 17, só queria dizer, voltando à pregação do que o pastor Paulo falou, só queria ler uma coisa aqui rapidinho, olha só. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros disseram, a respeito disso ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Versículo 34. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Isso aqui, para mim, amado, é tudo. E entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Então isso aqui, para mim, pastor Liel, é o que vale. Uma vida, o problema é que nós perdemos o valor de uma vida. Quanto vale uma vida? Você iria largar como Filipe estava lá no maior movimento. Deus tira Filipe lá de Samaria, um poder, e manda ele para o deserto para falar com um homem. A visão de Deus é muito diferente da nossa visão, pastor Eliel. A visão de Deus é muito completamente diferente. Então, veja bem, Paulo pregou lá, no meio daquele povo. Muitos não creram, mas alguns creram. E eu acredito que esse pessoal que creu aqui fez a diferença. Agora, se Paulo não estivesse lá. Glória a Deus. Então, eu acredito isso, são as ovelhas que estão são contextos diferentes, né? Contextos completamente diferentes. Mas de idolatria, Paulo era um missionário. Mas falava de idolatria. Aquilo ali não tem nenhum lugar não da havia Bíblia nenhum evento ali. Era uma praça. Mas era idolatria. Então nós temos que fazer como Paulo. Eu queria convidar o pastor para nós dois irmos lá em Aparecida para nós pregarmos lá na praça. Pastor, concorda? Ou não? Pastor, se o Espírito Santo mandar, o irmão tem que ir. Veja bem, Paulo estava ali. Se o Espírito Santo mandar, o irmão tem que ir. Estava ali. Aí é a hora de Deus. Falando, pastor, de oportunidade, pastor. É o que nós estamos falando, pastor Manassés. Se nós tivermos passado lá e o Espírito nos mover a fazer isso, pastor, nós vamos fazer. Eu sei que o senhor é homem de Deus, eu também sou. E se Deus falar assim, para aqui agora e prega agora, nós vamos pregar. Aí o contexto é igual. Eu estou falando de contexto. Então, mas veja bem, pastor. Só um minutinho aqui. Alguém colocou no meu Facebook. E se alguém te convidar para ir para Roma, você vai pregar assim, falando, escrevendo com todo desdém, né? Porque eu respondi, claro que vou.
Seu próximo congresso de adoração vai ser em Roma. Se Deus abrir a porta, vai ser. Eu vou, porque eu sou movido pelo Espírito Santo. Eu digo para todo mundo que o que Deus fez... Um congresso promovido pelo irmão. Olha, até eu vou. Não, irmão, se Roma promover qualquer congresso e me convidar, se eu orar e o Espírito Santo, como falou aqui, disser, vai, Azaf, a porta se abriu, eu vou lá, irmão, onde eu estiver, eu sou a autoridade de Deus e eu sei aquele que está em mim é maior do que está no mundo, em qualquer canto, em qualquer lugar. E eu não vou me calar, eu não posso me calar, porque Deus colocou uma palavra de poder e autoridade quando eu ainda era menino. Eu comecei cantando lá no meio dos drogados, aonde eu me converti. Ali foi o meu primeiro palco, ali foi o meu primeiro altar. Para mim, aquele lugar onde eu cantei na Jornada Mundial da Juventude não era um palco, não era um evento católico. Era como em tudo quanto é lugar. E vai ser na sua igreja um altar divino, onde a graça e o amor de Deus fluiu com poder e autoridade. Só que lá na igreja o culto é para Deus. Ah, sem dúvida alguma. Não é para o Mas Papa. No culto é que eu ministrei, era para para Deus. E o pastor Bené estava lá, e os irmãos e os pastores, líderes, profetas que vieram de outros estados para dar cobertura de oração. Aquele lugar foi um lugar santo, edificado para Deus, e Jesus foi entronizado naquele lugar. 12:14. Pesquisa do dia. Olha aqui o resultado da nossa pesquisa. Não é? Os nossos ouvintes participaram aqui com a gente. A vinda do Papa ao Brasil gerou algum benefício para o mundo evangélico? Olha, 68% dizendo que não, concordando de fato aqui com a mesa, né? Mas 32% dizendo que sim. Exatamente, talvez essa questão que foi discutida aqui, esse despertamento talvez da igreja, de fato, se unir na intenção de propagar o evangelho de Cristo. Então, muito obrigado a você que pôde participar efetivamente aqui com a gente nessa oportunidade. Quero agradecer meu querido mano, pastor Niel Martins, aqui ao meu lado, né, que concedeu esse espaçozinho aqui de 15 minutos para a gente poder dissecar bem esse assunto, né, colocar aqui os pontos de vista. Muito obrigado a você que pode participar da nossa mesa aqui. Pastor Paulo Roberto, obrigado pela participação com a gente, querido. Muito obrigado, pastor Eliel. E agora, dia 23, 24 e 25 de agosto, nós vamos ter o grande evento Ecoar, na Igreja Batista Monte Oreb, lá na rua Benedito Lacerda, número 235, Vila Nova, Campo Grande. Vai estar lá conosco o pastor Emerson Pinheiro, pastor Neil Barreto, pastor Lucinho Barreto e grandes bandas e conjuntos. Você está convidado. O nosso telefone é 2411-2127. 2411-2127. Maravilha. Pastor Manassés Brito, obrigado, querido. Eu que agradeço e agradeço a Deus também a oportunidade de poder estar aqui um tempo maior com o pastor Azaf. No último congresso em Água de Lindóia, da CEPAL, eu vim louvar ao Senhor, cantamos juntos, oramos, e já combinei com o pastor Paulo, ele combinando novembro, para pelo menos um diazinho, né, dar uma escravadinha lá na Assembleia de Deus Campinho. Muito bom. Irmãos aí, me cobre, me ligue, tá todo mundo ouvindo, testemunha aí, só graça de Deus. O pastor Paulão tem que liberar. Exatamente. Amanhã, terça-feira, nós temos culto dos vencedores, 7h30 da noite, ali na Assembleia de Deus Campinho, e a programação normal da semana, quarta-feira de manhã, quinta-feira à tarde, sexta-feira de manhã e à noite, e no domingo de manhã cedo nós comemorar o Dia do Pai na Escola Dominical, o Dia dos Pais, vamos passar um grande filme lá, e à noite o grande culto de adoração e louvor, culto de missões, domingo que vem lá na Assembleia dos Campinhos. Nosso telefone 3359-8007, 3359-8007. Muito obrigado. Valeu. Pastor Azaf Borba, meu grande mano, aqui é a sua casa, Aleluia. Você sabe disso, no Rio de Janeiro, aqui é a sua casa. Obrigado pelo carinho, pela participação com a gente, pastor Azaf. Obrigado, meus queridos irmãos, ouvintes, os pastores que fizeram o contraponto aqui, e foi muito bom esse debate. Eu tenho certeza que ninguém está com dúvida com respeito a este assunto. Obrigado pela oportunidade, Niel, glória a Deus, que alegria, Deus abençoe essa rádio, continue sendo um instrumento de proclamação do Evangelho do Reino de Deus. Maravilha. Olha aqui, colado aqui o debate, tem uma coisa boa aqui do Azaf, você que está acompanhando o debate, a gente vai terminar o debate, esse colado no debate, vai ver um negócio bom demais aqui pra gente, né, tranquilizar e adorar o Senhor. Pastor Ailton Siqueira, obrigado, meu grande irmão. Muito obrigado, pastor Eliel, uma honra, sempre uma honra estar aqui com o meu pastor Manassés, né, pastor Paulo, pastor Azaf, prazer muito grande, pastor, estar com o senhor aqui, juntamente com a sua equipe, e agradecer a Deus por essa oportunidade, mandando um abraço ali para a Igreja Batista Nova Filadélfia em Jardim Paraíso, ontem, aquele culto sensacional, aquele mover de Deus sobrenatural, tantas decisões ali na presença
presença do Senhor. E quero convidar você a estar conosco ali na Rua Mercúrio, número 98, no bairro Jardim Paraíso, Nova Iguaçu. O telefone lá é 2799-2791, 2799-2791. Um grande abraço a todos, em nome de Jesus. Pois não, pastor Azaf Borba. Só confirmando nossa agenda de hoje à noite com o nosso querido pastor Joaquim, ali no Campo dos Afonsos, Igreja Batista do Campo dos Afonsos, onde eu estarei no final desse evento que fizemos nesse final de semana. Muito abençoado, às 19 horas, 19h30, creio que começamos no encerramento hoje à noite. Legal, obrigado, pastor Azaf. Valeu, queridão. Valeu, gente, um grande abraço. Bom, lembrando que amanhã às 11 estaremos de volta com o nosso debate. O tema de amanhã, atenção, planeta Terra, atenção, Brasil. Você tem certeza da sua salvação? Pois é o tema de amanhã, para você poder participar com a gente. Deus abençoe a todos, obrigado Luciane Severo, obrigado Amanda Alves, a Maria Mariana, a gente volta então amanhã às 8 com o Disque M, logo mais às 9h30 da noite, o nosso Cristo em Casa. Até chegando Edinho Lobo e Débora Lira no comando do Tarde Maior. Obrigado, gente, valeu aí, obrigado pelo carinho, agora 12h19. Amanhã você ouve mais um Debate